Oi, boa Oi, noite. só uma dúvida. Eu vi que para essa palestra eu precisaria se inscrever. Eu me Uhum. inscrevi, mas eu não recebi o link, nem nada. E eu fiquei É, em dúvida se isso estaria sendo computado ou não. depois vai computar sim, porque o relatório para computar as horas vai ser aqui de quem está presente no Meet. Ah, Foi vai ser feito enviado para durante. você pelo e-mail se você fez a inscrição prévia. Pode ter dado algum probleminha no seu e-mail, tá? E aí ele Ah, ter tá. voltado, tá bom? Acredito que sim, porque eu não recebi, mas então não tem problema nenhum, né? Não, não, pode ficar tranquila que vai ser computada as horas aqui pelo o relatório que o próprio Meet nos emite. Tá? Perfeito, Com o muito horário de obrigada. entrada e de saída de vocês da sala. Então, Tá pode ótimo, ficar muito tranquilo. obrigada. Tá bom. Vamos lá. Nader, por Ricardo, favor. Muito boa noite a Ricardo, todos. Oi, tem mais alguém querendo falar? Oi, gente. desculpa, senhora Bárbara. Ricardo, eu também não consegui me inscrever para o curso, né, a palestra. Tudo bem, Bárbara. Vamos seguir agora. Você já está na sala, você pegou o link com alguém, tá? Você já está na sala, vai te computar, não tem problema. Agora, tudo bem. A gente segue assim, tá bom? Bom, então, muito obrigado a todos. Eu sou o Nader, como o Ricardo me apresentou. Estamos em parceria com a Universidade de São Caetano do Sul, a USCS. Esse projeto ele começou há 2 semanas atrás. Alguns de vocês que estiveram puderam acompanhar a palestra feita pela Mary, que é uma amiga nossa de Brasília. E hoje, mais ao final, eu vou apresentar o nosso palestrante. Bom, essas palestras elas são realizadas quinzenalmente para que a gente possa ter um acompanhamento, né, e divulgação. Ela é aberta a todos os jovens estudantes da universidade e alguns contatos, né, convidados que estejam interessados no assunto. Então, é com grande alegria que a gente abre esse espaço para que haja um debate entre o palestrante e os jovens, que a gente vai abrir na parte final, e para que os jovens possam conhecer um pouco mais o conteúdo e possam refletir sobre como que esses conteúdos podem, de alguma forma, refletir em suas vidas e como elas podem serem usufruídas na sua vida. Como o Ricardo tinha comentado, a gente está oferecendo essas palestras também como uma homenagem ao Abdu'l-Bahá, que foi um erudito do século XIX. Ele faleceu em 1921, então esse ano a gente completa 100 anos do falecimento dele. Então é uma data especial para nós. E a gente gostaria de contar com a participação ativa de vocês nos comentários do chat, né? A gente vai estar acompanhando aqui. Então, contamos com essa participação. O calendário, como eu falei, no outro encontro vai ser recheado, né? A cada 15 dias a gente vai ter novos encontros até dezembro. Então, contamos com essa participação. E a divulgação dessas palestras o Ricardo vai poder postar dentro do sistema da universidade. Eu gostaria de apresentar agora o palestrante, o senhor Henry Vardat. Ele teve formação como engenheiro elétrico pela PUC do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, MBA executivo internacional pela USP, ele fez mestrado pela PUC de São Paulo, ele tem mais de 25 anos em consultoria em gestão empresarial em posições de liderança. Posso citar as empresas que ele esteve, né? A EDS, a Ernst Young, Andersen Consulting, a Accenture e a Deloitte. E atualmente ele é sócio da empresa Lighthouse Consultoria e Assessoria Empresarial, é professor de RH e Estratégia no IBGC, ele é professor do programa de mestrado em Desenvolvimento Social da Universidade NUR, que fica na Bolívia, e também é conselheiro de outras empresas. Eu peço que os estudantes mantenham seus microfones desligados para que todos possam acompanhar a apresentação de forma tranquila e, ao final, a gente pode abrir para o debate. Então, gostaria de dar a entrada ao nosso palestrante. Tenha uma boa apresentação. Por favor, Henry Vardato. Muito bem. Como disse, boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar com vocês.
me reunir com vocês nesse final de tarde dessa sexta-feira para um diálogo filosófico e espiritual. Queria começar, então, primeiro agradecendo a USCS a oportunidade de estar aqui na pessoa do professor Ricardo, né? E realmente expressar minha gratidão por esse convite. O nosso tema, então, de hoje à noite é o tema das evidências e provas da existência de Deus. Esse é um tema, como vocês podem bem imaginar, que tem desafiado as mentes talvez mais penetrantes e iluminadas ao longo da história humana, né? É um tema muito instigante e claro, né, é um campo de estudo que, para nós, seres humanos, provavelmente nós vamos ter mais perguntas do que respostas. E, por outro lado, né, eu acho que, através das perguntas, essa é a forma correta de a gente se aproximar de um tema como esse, um tema complexo, sofisticado como esse, né? Inclusive, Albert Einstein, que é um grande físico, o pai da relatividade, né? O pai da teoria da relatividade, ele disse certa vez que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vida consiste na busca de perguntas certas e não de respostas, né? São as perguntas certas que nos levam, de fato, a encontrar a verdade. E ele escreveu o seguinte que eu compartilho com vocês. Ele disse assim: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse dessa resposta, eu passaria os primeiros 55 minutos buscando as perguntas certas a serem formuladas. Pois se eu tivesse as perguntas certas, eu poderia resolver esse problema em 5 minutos. Então, queria abrir esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, reforçando essa ideia de que as perguntas são pontos de luz para quem busca um novo conhecimento, né? Elas mostram o domínio de um problema que se deseja resolver. E as perguntas não são limitadas. As respostas sim, mas as perguntas não. Então, a capacidade de formular as perguntas certas mostra frequentemente o nosso nível de compreensão sobre um determinado assunto. Inclusive, não sei se vocês sabem isso, mas os gregos antigos chamavam essa técnica de você se aproximar de um tema, de um assunto, né, através de perguntas, de maiêutica. Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa metodologia, essa abordagem que eu mencionei aqui no início da nossa conversa, pode pesquisar esse tema da maiêutica. Isso posto, então, eu gostaria de propor algumas perguntas iniciais para a nossa conversa de hoje. Alguém citou aqui Sócrates. De fato, Sócrates foi o pai da sabedoria e alguém que extensivamente usou a maiêutica. Obrigado. Então, as perguntas que eu queria colocar para vocês são, né, estão sendo projetadas. Existe um Deus? Qual a necessidade que nós temos de uma realidade superior? Poderia um ser supremo, se existir, né, conversar com os homens? E aí eu queria já receber algumas reações de vocês em relação a essas 3 perguntas. E seguimos. Naturalmente via o chat, porque não poderemos abrir o microfone, pelo menos nesse momento, para as contribuições. Alguém já fez uma provocação que seria Deus, seriam deuses, seriam deusas, de fato, né? O horizonte que nós temos à nossa frente é bastante amplo, e é isso que eu vou procurar explorar com vocês a partir de agora.
Muito bom, pessoal. Naturalmente, há muitas evidências e provas sobre a existência de Deus, como vocês vão perceber ao longo desse nosso debate hoje à noite, né? Tantas evidências e provas que provavelmente eu não seria capaz de enumerar nessa nossa conversa, nem se a nossa conversa durasse alguns dias. Vocês vão concordar comigo que estudiosos dedicam, às vezes, uma vida inteira para conhecer esse estudo mais profundamente, né? Mas já que nós nos dispusemos a explorar o tema em conjunto, eu organizei essa apresentação em 3 grandes blocos, ou 3 partes, que eu estou chamando aqui de evidências históricas, evidências científicas e evidências lógico-filosóficas. Então, vamos explorar na próxima meia hora, ou 45 minutos, né, que é o nosso tempo total, o que seriam essas evidências históricas, científicas, lógico-filosóficas, e se elas ajudam a responder aquelas perguntas iniciais que eu trouxe. Existe um Deus? Por que temos a necessidade de uma realidade superior? E será que esse ser supremo, existindo, poderia ter uma interlocução com a humanidade, com o ser humano? Muito bem, então vamos seguir nessa caminhada juntos agora. Então, para começar com os nossos diálogos filosóficos e espirituais, vamos começar com as evidências e provas históricas. Bom, se a gente voltar no tempo, né, aos primórdios da história humana, realmente fico imaginando qual teriam sido as perguntas que aquelas pessoas terão feito a elas mesmas, né? Existe um Deus? Talvez eles tivessem se perguntado, existem deuses, né? Porque quando a gente estuda a história antiga, a gente encontra registros de culto a deuses nas cavernas, né? Nas construções mais primitivas humanas, você vai encontrar pinturas rupestres, desenhos nas paredes, que mostram justamente essa adoração a forças, a divindades, a deuses que povoavam a imaginação desses primeiros homens, né? Então, desde o início da sua história, o homem sempre teve um fascínio pelos fenômenos naturais e ele procurava entender a influência que esses fenômenos exerciam sobre a sua vida. No início, então, dessa história, em função dessa pouca compreensão que o homem tinha em relação a esses fenômenos, a gente vai testemunhar o advento daquilo que se chama de religiões politeístas, né? Poli significa muitos, teísta é Deus, então muitos deuses. Então, data desse período, do início da história humana, o aparecimento de religiões politeístas, onde havia o culto, a adoração a várias divindades, a vários deuses. Exemplos disso nós vamos ver no próximo slide. Então, aqui nesse slide, né, a gente retrata rapidamente um pouco da cultura egípcia, berço da civilização, né, humana, uma das civilizações mais antigas, e lá nós vemos que, de fato, a sociedade ela era muito organizada com base na mitologia, né? Na presença desses deuses que acabavam regendo e acabavam determinando o dia a dia das pessoas. Então, eu trouxe aqui a citação, a relação de alguns deuses, e é interessante destacar, eu estive no Egito em 2010 e visitei esses lugares. Estive no Cairo e percorri o Rio Nilo, visitando várias cidades, então conheci de perto essa realidade, né? Os deuses egípcios, eles eram antropozoomórficos. O que significa isso, né?
Eles tinham a forma humana, mas eles também tinham a forma animal. Então, você vai encontrar deuses com uma cabeça de águia ou com asas de pássaros, com corpo de gavião. Então, tem várias conformações, vários formatos diferentes, né? Procurando combinar o que havia de melhor no homem e nos animais, para comunicar força, poder, grandeza e assim por diante. Então, entre esses deuses do panteão, né, da galeria de deuses egípcios, eles eram centenas, mas eu estou citando só alguns aqui mais representativos. Havia, por exemplo, Amon-Ra, que é provavelmente o maior dos deuses dessa legião de deuses egípcios, né? Amon-Ra era o deus responsável pela criação do mundo, de acordo com a mitologia egípcia, era o deus do ar e do sol. Além de Amon-Ra, havia Thoth, que era o deus da sabedoria e da cura. Thoth era filho de Amon-Ra, né? Osíris também era descendente de Amon-Ra, era o deus responsável pelo julgamento e pela vida após a morte. Ele é considerado o primeiro faraó do Egito. Interessante com relação a Osíris, eu acho que esse é o nome mais conhecido por nós aqui no Ocidente, né? Diz que quando uma pessoa morria, então esse deus Osíris, ele pesava as boas ações e as más ações da pessoa. E em função disso determinava se ele ia para o paraíso ou para o inferno. É por isso que ele era o responsável pelo julgamento e pela vida após a morte. E talvez aí também a gente entenda por que os egípcios mumificavam as pessoas. Porque eles acreditavam numa vida após essa vida. Então, a pessoa tinha que ser preservada para continuar a sua jornada nos mundos seguintes. Além de Osíris, havia Ísis, que era a deusa da fertilidade, do amor. Ela era a esposa de Osíris, nas histórias egípcias, né? E Sete era o deus do caos, das guerras, da escuridão, da inveja e da traição. Ele era um dos irmãos de Osíris. É uma história muito interessante, né? Também aqueles que tiverem interesse em conhecer isso mais a fundo podem buscar livros sobre a mitologia egípcia e vão descobrir relatos e narrativas muito interessantes. Mas eram esses deuses, era essa mitologia que dava sentido à vida daquelas pessoas, né? Vocês verem como era interessante a cultura egípcia. Quando eu estive lá no Cairo, eu perguntei para eles por que as pessoas moravam ou tinham suas residências de um lado do rio Nilo e enterravam os seus familiares, né, e parentes do outro lado do rio, né? Elas moravam do lado do rio onde o sol nascia e enterravam as pessoas do outro lado do rio, que era onde o sol se punha. E a explicação foi justamente essa, né, de que a vida nesse mundo guarda uma relação com as divindades. Então, as casas deveriam ser construídas onde nasce o sol, onde raia a luz. E os mortos deveriam ser enterrados onde o sol se põe. Então, para tudo havia um sentido, um propósito, um significado na cultura egípcia. E eles tinham justamente essa crença, né, politeísta em vários deuses. Quando a gente segue, né, na história humana, e eu estou procurando mostrar para vocês como a ideia de Deus e de deuses sempre esteve presente na nossa existência como seres humanos. Então, estou puxando um fio da meada, vocês vão perceber isso, começando lá numa das civilizações mais antigas, que é a egípcia, cuja vida era regulada pelos deuses. Mas não era só a egípcia. Quando a gente chega na civilização grega, que é uma civilização extremamente rica em conhecimento, sabedoria, compreensão sobre a realidade, né? Lá também a cultura egípcia, a mitologia, ela era habitada por vários deuses, né? Por uma centena de deuses.
Inclusive, esses deuses tinham um endereço físico, eles viviam no Monte Olimpo, que é uma montanha que existe na Grécia, né, uma montanha real, e ela é muito alta, e ela ficava, às vezes, com o pico acima das nuvens, então, no imaginário deles, esses deuses habitavam no Monte Olimpo. E aqui também eu trago alguns desses deuses de uma forma não mas representativa, citando aqui Zeus, Hera, Poseidon, Atena e Ares, né? Esses são deuses que habitavam o Olimpo e, diferentemente dos deuses egípcios, né? Aqui você tem um deus numa forma antropomórfica, né? Então, já na forma de homem, você já não tem mais nesses deuses principais, que são 12, que são a família de Zeus, eles são, na verdade, homens olímpicos, eram super-homens, né? Eram homens sobrenaturais, com forças e capacidades e poderes que nós não temos. Mas já era uma evolução, continua sendo uma crença politeísta em muitos deuses, mas você já percebe uma evolução de uma legião de deuses que combinam formas animais e humanas para uma forma humana muito mais bela e mais elevada, né? Esses são os deuses gregos. Então, eles são deuses olímpicos. Zeus, o deus do trovão, dos raios, dos relâmpagos, ele era o rei de todos os deuses, era o líder de todos os deuses, né? E era o responsável pela terra e pelo céu. Aí você tem Hera, que era a deusa da maternidade, e a esposa de Zeus. Poseidon, que é o deus dos mares, e ele governava os oceanos, né? Mandava nos peixes, nas baleias, enfim, em todos os seres marinhos, e era irmão mais velho de Zeus. Atena, esse é um nome também conhecido para nós, deusa da sabedoria e coragem, filha de Zeus, e finalmente Ares, que era o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. Então aqui também tem um imaginário muito interessante, eles explicam o início da criação, a história do mundo, como que as pessoas deveriam se comportar na sociedade, através dos mitos dessas figuras que compõem o imaginário grego. Muito bem, seguindo então na história das civilizações, a gente chega a Roma, né? O Império Romano é sucedâneo do Império Grego, ele herda, né, toda aquela riqueza da civilização grega, mas quando a gente estuda a história da cultura romana, a gente percebe que ainda seguem os traços das crenças politeístas. O que acontece em Roma é uma variação dos nomes dos deuses gregos para nomes de deuses romanos. Por exemplo, né, você tinha Zeus na cultura grega, agora você tem Júpiter na cultura romana. Você tinha Hera lá na mitologia grega, você tem Juno aqui na mitologia romana, e assim sucessivamente, né? Aqui você tinha os deuses relacionados aos mares, né, à sabedoria e à guerra, e aqui você também tem as mesmas figuras com outros nomes, agora com os nomes de Netuno, Minerva e Marte, né? Destaco uma coisa para a atenção de vocês. Notem como vários nomes de planetas do nosso sistema solar derivam de figuras mitológicas, né, da época do Império Romano. Então, aqui nós temos Júpiter, né, o planeta Júpiter, temos Netuno, que é um planeta também, temos Marte. Então, eles exerceram uma influência muito grande até os dias de hoje, continuam exercendo influência sobre as nossas vidas. Seguindo, depois do Império Romano, o que acontece é o aparecimento das religiões monoteístas, né? Começa a haver uma influência cada vez maior
das religiões reveladas, das religiões que nós conhecemos, como o judaísmo, o cristianismo, e essas religiões começam a mudar a forma do cidadão comum, né, do ser humano, entender essa questão das divindades. E eu cito aqui, então, 6 religiões monoteístas: o judaísmo, o zoroastrismo, o budismo, o cristianismo, o islamismo e a fé Bahá'í, ou bahaísmo, né? Que são religiões monoteístas que estão espalhadas no mundo e que começam a partir, então, quase que contemporaneamente às civilizações greco-romanas, a exercer uma influência cada vez maior no mundo. Então, você já tinha judeus e já tinha cristãos com uma nova moral, com um novo pensar sobre a questão da criação de Deus, do sentido da vida, enquanto essas sociedades ainda estavam presas a esses modelos politeístas e presos a figuras mitológicas. Qual que é a diferença, né? E agora eu quero fazer um grande destaque aqui. Na religião monoteísta, por exemplo, no cristianismo, no judaísmo, vai aparecer a figura de um Deus que é um ser supremo, criador e preservador do universo. Aí vocês poderiam dizer o seguinte: mas professor, mas isso também existia, né? Lá na civilização egípcia era Amon-Ra, que é o Deus supremo. Subsequentemente, na civilização grega, era Zeus, o maior dos deuses, né? E depois Júpiter, na civilização romana. É verdade, né? Essa figura de Deus das religiões reveladas, que tem um livro sagrado, é parecido com essas grandes figuras da mitologia. Só que elas trazem alguns novos conceitos, e agora eu vou relacionar para vocês. Essas religiões monoteístas, né, que só tem um Deus, elas falam que esse Deus ele é imaterial. Então, ele não tem nem figura animal, nem humana, nem de um titã, ou de deuses ou semideuses. É uma figura, é uma essência elevada, imaterial, invisível. Esse é um novo conceito. Então, até então, os seres humanos procuravam materializar essa figura criadora, né? Esse autor do universo. As religiões monoteístas já dizem: não, você não tem que pensar dessa forma. Deus é uma essência imaterial, invisível. Ele é sutil, ele é oculto, você não tangibiliza isso, né? E ele não tem gênero. Ele é onisciente, vejam só, ele sabe tudo. Então, essa é uma característica nova também. Assim, os deuses mitológicos, cada um deles tinha um poder, tinha domínio sobre uma coisa, sobre o céu, ou sobre a terra, ou sobre os ventos, ou sobre o mar. Mas esse Deus da religião monoteísta, ele agora aparece como alguém que sabe tudo, conhece tudo. Ele é onisciente, né? Significa tudo, ciente é conhecimento. Ele tem todo conhecimento. E também ele é descrito como onipotente, ou seja, ele pode tudo. E mais, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onibenevolente, ele é fonte de amor e é fonte de suma bondade. Ele é imanente, ele está em todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele é transcendente, ele está acima de tudo. Imaginem vocês, vamos pensar por um minuto agora, por um momento, a influência, o impacto que isso deve ter gerado nas pessoas quando elas começaram a ouvir esses conceitos. Não sei como vocês reagem ouvindo isso, mas eu me colocando na posição dessas pessoas há 2, 3, 5 mil anos atrás, se você ouve uma coisa dessas, né, antes do teu Deus ele tinha asas, ele tinha a cabeça de uma águia, ou ele tinha o corpo de um titã, mas agora o Deus do judaísmo é incomparavelmente superior a todas essas figuras descritas pelas mitologias anteriores, né?
É muito bonito de ver isso. Alguém está comentando aqui, mas existem santos e profetas menores. Sim, é verdade, existe isso em todas as religiões, existem figuras maiores, mas eu quero destacar para vocês, e esse é o tema da nossa conversa hoje, provas e evidências da existência de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte: em nenhum momento ao longo de toda a história humana a noção de Deus deixou de existir. Sempre esteve presente nas nossas vidas, sempre. E a trajetória foi no sentido de um crescendo, de nós irmos expandindo a nossa compreensão e a nossa consciência sobre esse Deus Criador. Então, em benefício do tempo, eu vou passar, eu poderia falar mais aqui, mas vamos avançando. Então, realmente aparece um Deus com uma série de características que o torna único em relação ao conhecimento que se tinha dessa figura anteriormente, né? Próximo slide. Aqui eu mostro para vocês, se algum de nós aqui tinha alguma dúvida sobre o impacto, a influência que essas religiões monoteístas tiveram no mundo, eu acho que a gente vai perder essa dúvida olhando esse slide aqui, esse quadro. Vejam, se aqueles deuses, eles influenciaram uma determinada cultura, um determinado povo, uma determinada geografia, quando as religiões monoteístas apareceram no mundo, elas conquistaram o planeta. Então, hoje você tem, por exemplo, representantes do hinduísmo. No mundo todo, são mais de 800 milhões de pessoas que professam essa crença hinduísta. 14 milhões de pessoas que professam o judaísmo. 300 mil pessoas que professam o zoroastrismo. O budismo são mais de 400 milhões no mundo. Cristianismo, 2 bilhões. Islamismo, 1,5 bilhão. E a fé Bahá'í, que é a mais recente dessas religiões monoteístas, quase 8 milhões de pessoas em todos os países do mundo, em todos os continentes. Então, eu quero só reforçar esse ponto com vocês, esse argumento de que as religiões monoteístas, elas entraram na mente e no coração de todos os seres humanos. Professor, mas cada pessoa tem a sua religião. Tudo bem, pode até ter. Mas no final do dia estão orando e elevando suas preces para o mesmo e único Deus. Então, eu acho que e com isso, eu acho que esse é o último slide das provas históricas. Eu quero dizer para vocês que quando a gente olha a história de uma forma neutra, de uma forma imparcial e com justiça, só esse estudo, só essa análise já deveria tirar qualquer dúvida da nossa mente, do nosso coração, sobre a existência de Deus. A existência de Deus é uma coisa inquestionável. Do contrário, nós não teríamos 5 milhões de pessoas, ou quase 6 milhões, professando algum tipo de crença no mundo de hoje. Isso teria ficado no passado como as mitologias ficaram. Provas científicas também aqui são incontáveis. Como eu tenho muito pouco tempo, eu só quero destacar algumas poucas provas, né? Quando a gente chega na ciência, e eu sou formado em engenharia, e alguns de vocês talvez façam a sua jornada profissional nas ciências exatas, a gente vai acabar se defrontando com o método indutivo, ou método dedutivo, ou hipotético dedutivo, ou dialético. Não importa, qualquer um desses métodos que você adotar, você vai se defrontar com uma verdade inquestionável. Deus existe. E de que maneira a gente pode ver isso, né? Quando a gente pensa numa... Vamos para o próximo slide. Quando a gente pensa num ser que nós não conhecemos, aí eu peguei só como exemplo o unicórnio. A gente poderia questionar, puxa, será que o unicórnio existe? Assim como eu tenho dúvida se Deus existe? Ok, é um questionamento válido, né? Mas aí, utilizando a ciência, o método indutivo, eu teria que, para tirar essa dúvida, para testar a existência ou a não existência do unicórnio,
eu teria que observar se existe um fato concreto sobre ele, fazer perguntas, elaborar hipóteses e, finalmente, confirmar ou negar essas hipóteses, criando teses, antíteses e sínteses no final, né? Esse é o caminho da ciência. Unicórnio, eu já teria dificuldade na primeira questão, na primeira pergunta, né, do método indutivo, que é: existe algum fato concreto relacionado ao unicórnio? Aparentemente não. Ninguém nunca encontrou nenhum sinal do unicórnio, né? Agora, isso então, na verdade, é parte da nossa imaginação, né? Mas quando eu penso em Deus, será que Deus existe? Eu consigo responder a primeira pergunta, né? Que é a imagem que eu coloco ao lado direito ali. Quando você olha para o universo e você olha o firmamento e você vê essa infinidade de estrelas e constelações e galáxias, como que essas coisas se colocaram no firmamento? E essas são perguntas que os próprios gregos começam a se fazer. A gente tem obras de Platão, de Sócrates, Aristóteles, pensadores grandiosos, né, que começaram a se questionar como que essas coisas brilham de uma forma organizada e criam as estações do ano, o dia, a noite, as marés, como que isso tudo funciona como um relógio. Não é possível que isso seja obra do acaso. Isso não pode ser obra do caos, isso é obra do cosmos. E aí aparece essa palavra grega que significa ordem, né? Então, quando você observa o universo, diferentemente do unicórnio, que a gente não tem sinal nenhum, apenas desenhos ou imaginações, você tem um fato concreto que é o universo, que é a criação. E você pode fazer perguntas sobre a criação, né? E a pergunta poderia ser: quem é o autor de tudo isso? E você poderia elaborar hipóteses, né? Puxa, existe um Deus? É um só? São vários? Então, e você poderia chegar até a última questão do método científico, que é fazer uma experimentação, e muita gente, às vezes, faz peregrinação, faz a caminhada em lugares sagrados, faz retiros espirituais, e quando volta diz: puxa, eu senti a Deus, eu percebi alguma coisa maior dentro de mim, etc. Então, não uma, não duas, não 100, não 1000, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas conseguem percorrer, inclusive, as etapas do método científico para comprovar a existência de Deus. Claro, não é uma existência material, né? Então, se você está esperando pegar alguma coisa na mão, você não vai conseguir. Mas, da mesma forma, o magnetismo também não é alguma coisa que a gente pega na mão, mas o magnetismo existe. Assim como a força da gravidade também a gente não pega na mão e ela existe, né? Então, seguindo aqui, eu trago algumas frases e citações de pessoas superlativas na história humana. Por exemplo, Galileu Galilei é um grande cientista anterior a Darwin, Einstein, vocês conhecem, né? E ele diz assim: a ciência humana de maneira alguma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então eu reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus. E a mais notável obra. Então, essa é uma frase de Galileu Galilei, que foi aquela pessoa que percebeu que a Terra não está parada e que não é o Sol que gira em torno dela, e sim é o Sol que é uma estrela fixa, né? Pelo menos dentro do sistema solar, e a Terra que orbita ao redor do Sol. Se a gente segue, aqui temos no próximo slide uma frase de Einstein, o grande pai da física. Se puderem mudar o slide, por favor. O próximo slide. Aqui nós temos uma frase de Albert Einstein dizendo o seguinte: eu quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Para quem já estudou química, né, ou que vai se dedicar à química, vê que a partir de uma tabela periódica que tem ali mais ou menos pouco mais de 100 elementos, Deus criou o universo inteiro.
todos os elementos da tabela periódica você encontra no nível micro ou no nível macro, né, no universo, mostrando que tudo veio de um mesmo laboratório que Deus utilizou para criar o universo. No próximo slide eu trago aqui a referência a uma figura extraordinária. Se vocês não conhecem, procurem conhecer. Francis Collins é o diretor de um dos projetos mais importantes nos Estados Unidos atualmente, que é o projeto do genoma humano. Ele e a equipe conseguiram decodificar o genoma humano e descobrir que só há uma espécie humana, né, ainda que infinitamente variada. Então, o homem europeu e o aborígene africano, eles são equivalentes em 99,99% de todos os elementos do genoma. Né? E não faz sentido nós falarmos em raças ou espécies, né? Porque a humanidade é uma só. E ele era uma pessoa, ele era ateu, e depois, em várias obras que ele publicou depois, ele diz que ele acabou desenvolvendo a crença em Deus, né? E ele diz assim: a prova da existência de Deus é chamada sintonia fina. Por essa tese, o Big Bang obedeceu a alguns parâmetros muito precisos e coordenados entre si, que é a história de como surgiu o universo, né? Se a força que mantém unidos os prótons e os nêutrons fosse um pouco menor, por exemplo, só o hidrogênio teria se formado. O hidrogênio é o elemento que está presente em todo o universo. E não existiria a matéria-prima da vida, que é o carbono. Quem conhece química sabe que um composto carbono é formado de várias moléculas, né? Então, a estrutura atômica do carbono é muito mais complexa. Então, se não existisse uma força que mantesse a coesão entre esses elementos, você não teria o carbono e você não teria a vida. Nossa existência depende de tantas variáveis numa combinação matematicamente tão improvável que não pode ser acaso. A sintonia fina não é acidental, ela reflete a ação de algo que criou o universo. Então, essa é a frase do Francis Collins. Ele é vivo, né? E ele é um grande pensador da ciência hoje em dia, mas também um pensador que crê em Deus, acredita em Deus. Muito bem. As provas lógico-filosóficas, que é o último bloquinho nosso aqui, vou passar rapidamente. Poderia citar inúmeras, mas eu vou citar uma de Aristóteles, que eu acho que é maravilhosa, que apela para a nossa lógica, né? Ele diz assim, é o texto que está escrito aqui, eu não vou ler literalmente, ele diz: dos fatores que criaram o universo, ou existiu um só ou foram vários. Se foi um só, nós já temos, é Deus. Se foram vários, esses elementos, esses fatores, ou atuaram de uma forma coordenada ou descoordenada. Mas se esses fatores tivessem atuado de forma descoordenada, nós não teríamos o cosmos, nós teríamos o caos. Se eles atuaram de uma forma coordenada, existiu alguma coisa entre eles, e essa coisa foi anterior a eles, e isto é Deus. Essa é a prova máxima de Aristóteles sobre a existência de Deus. Então, seja você partindo da ideia de que é preciso haver uma força motriz, um princípio inicial que põe em movimento o universo, ou seja, você pensando que foram vários elementos, mas em função da necessidade de orquestração, de coordenação, você vai chegar à necessidade de um princípio ordenador e, novamente, você encontra Deus no final desse processo. Abdu'l-Bahá, que é o próximo slide, que é essa figura que se comemora 100 anos do seu falecimento esse ano, no mundo todo, um gênio, né, da religião e da filosofia. Ele diz o seguinte, né, em complemento ao que Aristóteles fala. Ele diz: uma outra prova filosófica da existência de Deus é que um ser não pode criar a si mesmo, né? O pão, por exemplo, não pode criar a si mesmo, ele precisa de um padeiro. Uma pintura não pode se criar a si mesma, ela precisa de um pintor. Uma escultura não pode se originar de si mesma, precisa de um escultor. Então, o homem também, por conseguinte, não poderia ter dado origem a si mesmo, ele precisa de um criador. Essa é uma das provas da existência de Deus, de Abdu'l-Bahá, e ele diz mais, né? Ele fala:
não fosse isso, quando a gente olha para o universo, a gente vê que ele é perfeito. Mas quando nós olhamos para o próprio ser humano, nós vemos que ele é limitado, ele é imperfeito, ele é contingente. Então, como que um universo perfeito poderia ser obra de um ser contingente e limitado, como é o ser humano, né? Se nós fôssemos imaginar que, não, é o homem que é o regente de tudo isso, somos nós que estamos à frente de tudo isso. Abdu'l-Bahá diz, não, isso é uma falha. Na verdade, o homem é a suprema criação de Deus, é aquele ser que foi criado à sua imagem e semelhança. Mas, mesmo assim, não criou a si mesmo, né? Ele foi precedido de um Criador, que é esse ser que as religiões monoteístas dizem que é onipotente, onipresente, onibenevolente e imanente, está presente em todos os lugares e transcendente, está acima de todos nós. Finalmente, né, respondendo as duas últimas perguntas que eu tinha colocado no início, qual a necessidade que nós temos de uma realidade superior? O Friedrich Nietzsche, que é um pensador alemão extremamente interessante de se ler, né? Ele tem reflexões muito originais. Ele fala o seguinte sobre o ser humano, e eu gosto muito dessa perspectiva que ele traz. Ele diz, o homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem, que às vezes é traduzido como super-homem. É uma corda sobre um abismo, vejam só, somos nós que ele está descrevendo. Perigosa travessia, perigoso a caminho, perigoso olhar para trás, perigoso arrepiar-se e parar. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim. O que pode ser amado no homem é que ele é um passar e um sucumbir. Então, queridos, se nós somos uma corda atada entre o animal e o além do homem, que é o super-homem, e a gente sabe que quando o homem não tem Deus na sua vida, no seu coração, na sua mente, ele pode até se transformar pior do que um animal, e as guerras, e os conflitos, e toda a miséria que existe no mundo é fruto disso. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de um ser superior para nos puxar para o outro lado da ponte, para nos aproximar mais do super-homem e não do animal que está na outra extremidade. O último slide, e com isso eu fecho essa apresentação, mostra que hoje no mundo, em cada canto, em cada cidade, em cada lugar, você tem um templo devotado a Deus, onde as pessoas oram na sua língua, na sua cultura, com seu livro sagrado, mas como eu disse, no final do dia todos estão dirigindo as suas preces, as suas orações para o mesmo e único Deus. Então, embora entrem por portas diferentes e rezem de acordo com livros sagrados diferentes, todas as religiões, no final, nos conectam com esse mesmo e único Deus, que é o autor desse universo e que é, vamos dizer assim, a nossa origem, né? De quem nós somos imagem e semelhança. Com isso eu termino, são 7 horas, consegui ficar dentro do tempo, mas acabei consumindo um pouco do tempo das perguntas. E agora eu abro para toda e qualquer pergunta que vocês possam ter. Se não puderem permanecer para fazer a pergunta diretamente, no próximo slide, aqui não está, no próximo slide eu acho que tem o meu e-mail, né? Se tiverem perguntas a fazer, eu posso responder, se não, podem me perguntar por e-mail e eu respondo também. Teve algumas perguntas pelo chat, eu vou comentar algumas delas, e aí, se você puder respondê-las, ficaremos gratos. Por favor. A primeira pergunta foi feita sobre a questão de necessidade de um Deus. A humanidade precisa de um Deus? É uma boa pergunta. Eu gosto muito de música e eu precisei ter um professor de música para poder aprender a tocar o violão, né? E minha esposa toca piano e também ela tem uma professora de piano, e meus filhos tocam vários instrumentos, um toca violino, outro toca flauta, e todos eles avançaram nessa arte graças a professores. Então,
eu acho que quando a gente pensa em Deus como um ser que é a fonte de toda a perfeição, eu acho que é muito interessante, porque a gente tem um arquétipo, a gente tem, na verdade, um exemplo em quem se mirar, para poder elevar a condição humana, elevar a estatura humana na direção das perfeições e não das imperfeições. Teve uma pergunta muito interessante também, que foi sobre monoteísmo. Teve uma parte da apresentação que você mencionou que foi comentado, né? Que Deus se fez homem. E aí, se Deus é imaterial e sem gênero, como que ele se fez homem? Eu não comentei que Deus se fez homem. Eu disse que Deus é um ser imaterial, é um ser supremo, invisível, né? É uma essência invisível. É isso que ensinam as religiões monoteístas. O que talvez a pessoa que fez a pergunta deve estar se referindo talvez a Cristo, né? E no Novo Testamento é dito que Deus, que no Evangelho de São João é dito que no início havia o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Essa frase do Novo Testamento se refere à figura dos profetas de Deus, desses homens, desses gênios da religião que aparecem de tempos em tempos, que eu mencionei para vocês, como Zoroastro, Moisés, Buda, Cristo, Maomé, e o Bahá'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, que apareceu há 178 anos atrás. Então, Deus aparece na forma de uma figura humana, mas da mesma forma que o sol aparece no espelho. Não significa que Deus se transforma. Deus não se transformou em Cristo, Deus não se transformou em Buda ou em Moisés. Mas esses profetas, esses mestres espirituais, eles foram como que espelhos perfeitos, refletindo a luz do sol, que é o Criador. Então, de fato, você olhando para Cristo, você via Deus. Olhando para Buda, você via Deus. Olhando para Moisés, você via Deus, porque eles eram espelhos límpidos, cristalinos, refletindo o esplendor do Criador. Mas Deus não estava naquele espelho, assim como o sol não está dentro de um espelho. Uma questão sobre o conteúdo de politeísmo. Algumas pessoas comentam, né, que existem devoções a santos, né, a Maria de Jesus e outras pessoas. Isso também seria uma forma de endeusar outras pessoas, o politeísmo, né? Como que foi essa transformação? Porque o comentário seria que Deus era um, né? Então, como que tem essa contradição? Eu acho que, e a história mostra isso, né? Eu acho que a consciência humana evoluiu ao ponto de a gente adorar um único e mesmo Deus, toda a humanidade. Isso vai ser muito importante para que a humanidade se torne uma única família humana. Adorar a Deus através de santos, através da Virgem Maria, ou através de alguma figura religiosa, não vejo problema nisso, da mesma forma como a gente às vezes se inspira num avô, num tio, no pai, mas sempre lembrando que aquele ser supremo é Deus, né? E ele é a origem de todo bem, a origem de toda a perfeição, a origem de todo o amor. Essas outras figuras, São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, Maria, enfim, são pessoas que nos elevam na vida, e eu acho que isso é ótimo, mas que a gente saiba que, inclusive, essas pessoas derivam a sua santidade de Deus. Assim como eu poderia adorar a lua. A lua é maravilhosa quando eu olho a lua à noite, mas eu sei que se ela está brilhando à noite é porque o sol está irradiando a sua luz sobre a lua. Se o sol não estivesse brilhando, a lua estaria no escuro. Eu vou ler um comentário aqui que coincide com a exposição. Diz que tudo precisa de um criador. Se o cosmos existe, logo existe um criador. Mas se tudo precisa de um criador e o criador existe, quem criou o criador e o criador do criador e assim por diante? Então, essa é uma pergunta sensacional. Obrigado pela pergunta. As religiões monoteístas vão dizer que Deus é pré-existente, né?
você vai precisar ter um ser, uma essência, uma origem que é pré-existente. Assim como quando a gente olha o sistema numérico, né, você tem uma infinidade de números, mas eu preciso de um número para fazer com que todo o sistema numérico funcione, que é a unidade. Se eu tenho a unidade, 2 é 2 vezes 1, 3 é 3 vezes 1, 10 é 10 vezes 1. O zero é a negação da unidade. Mas se eu tirar a unidade, todo o sistema numérico colapsa. Eu preciso ter a unidade para que o sistema numérico exista. Tem uma pergunta de curiosidade sobre o monoteísmo. Quem foi que começou o monoteísmo? Se foi Zoroastro ou Akhenaton? Bom, as religiões historicamente conhecidas, talvez uma das mais antigas é o hinduísmo, né, que surgiu 3.000 anos antes de Cristo, com Krishna. Então, Krishna foi o fundador do hinduísmo. Depois a gente tem o judaísmo, 2.500 anos antes de Cristo. Depois nós temos o zoroastrismo, 1.000 anos antes de Cristo. Depois temos o budismo, 622 anos antes de Cristo. Depois nós temos a cristandade, ano 1. Depois nós temos o islamismo, 622 anos depois de Cristo. E nós temos a fé Bahá'í, que surgiu em 1844, depois de Cristo. Bom, temos apenas uma última, que é por que o universo é perfeito? Por que o universo é perfeito? É uma pergunta também incrível, né? Instigante. Conseguiríamos imaginá-lo melhor? Eu acho que quando a gente olha, para saber se um criador é perfeito, a gente tem que olhar uma obra, né? Então, quando eu, por exemplo, visitei o Vaticano e vi a pintura lá da Mona Lisa, eu fiquei imaginando quem teria sido Leonardo da Vinci, né? Um pintor excepcional, assim, talvez único na história humana. Imagina quem na verdade, delineou e deu forma ao universo, né? Então, o universo, ele é perfeito também porque ele se renova, né? E ele se revitaliza o tempo todo. Então, não é uma coisa estática. Ele está em processo de evolução e de crescimento e como falei, né, de revigoração o tempo todo. Então, às vezes, uma estrela desaparece, um planeta desaparece, mas um outro surge, e esse conjunto todo, ele se mantém perfeito. Então, não conseguimos imaginar uma obra mais perfeita do que essa. Não sei, aí nós teríamos que investigar, né? Mas eu, como, por exemplo, uma pessoa de ciência, me encanta muito saber que o mar, por exemplo, é salgado. Não sei se alguém já pensou nisso, né? Por que os oceanos são salgados? Por que tem sal nos oceanos? Se o oceano não fosse salgado e os peixes apodrecessem no oceano, você não ia suportar o odor que você teria que inalar do oceano, né? Enfim, você não teria como aproveitar todo o benefício que o oceano pode proporcionar à espécie humana. Então, cada coisa foi muito bem pensada. Aí você vai dizer, não, mas aí os rios não têm sal. Como é que funciona o rio? Não, o rio não tem, o rio é de água doce porque você precisa beber água doce, então Deus pensou nisso também. Então, cada coisa que existe no universo, né, e na nossa volta, ela foi intencionada, não está por acaso. Às vezes a gente não entende a intenção, mas eu acho que cabe a cada um de nós, e eu não tenho a pretensão aqui de dar todas as respostas para vocês. Eu me sinto uma pessoa com muito pouco conhecimento, diante da grandeza do universo, né, da grandeza da criação de Deus, mas eu acho que não tem um tema mais instigante, mais fascinante para a gente procurar desvendar. Na medida que nós entendemos a Deus e a sua criação, nós vamos entender cada vez sobre nós mesmos.
Com isso a gente encerra então as perguntas. Eu gostaria de saber se existe mais alguma pergunta, se o Ricardo disponibiliza de algum tempo para isso. Se não, com antecedência, já gostaria de agradecer o nosso palestrante, que nos trouxe um conteúdo muito valioso e rico. Esperamos que tenha sido também de bom proveito para todos vocês. A gente poderá disponibilizar esse conteúdo através do Ricardo. Então, gostaria de abrir, se alguém quiser fazer uma nova pergunta, né, ou abrir seu microfone para expor sua dúvida, ainda temos alguns minutinhos. Sim, ó, nós temos até 19h20 por conta das aulas, né, da turma da noite que precisará entrar em aula. Aqueles que puderem ficar um pouquinho mais, e se o Henry e o Nader tiverem disponibilidade, e assim seguir, tudo bem, a gente pode seguir um pouquinho mais. Claro. Porém, até às 19h20, nós encerraremos aqui a título de dar a atribuição de ACC aos alunos que permaneceram até esse horário. Tá? Então, não tem... muitas dúvidas estão aqui sobre a ACC. A ACC será atribuída automaticamente. Somente deixem no chat nome e matrícula aqueles que não fizeram a pré-inscrição pelo formulário. Tá? Quem não fez a pré-inscrição pelo formulário, deixa nome e matrícula. Quem fez pré-inscrição no formulário, não precisa, que nós cruzaremos os dados. Tá bom? Então, podemos seguir aqui mais um pouquinho. Oi, por favor, lá vem uma perguntinha. É porque, na verdade, eu fiz a inscrição, mas eu não recebi nada. Então, eu deixo a minha matrícula, é melhor, né? Deixa por segurança. Por segurança, né? Tá, ok. Muito obrigada, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Professorei a todos, né, na verdade. Bom, a primeira colocação na verdade, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pelas reflexões. Adorei o tema, bem diferente da qual nós estamos, assim, acostumados, né, e parabéns mais uma vez. Referente ao que eu gostaria de pontuar, como relacionar, por exemplo, pessoas que às vezes não têm nenhuma religião específica, mas sentem uma emoção bem diferente em lugares até que o senhor citou, por exemplo, em Roma, até no túmulo de Jesus. Algumas pessoas, né, que gostam de história vão justamente para esses lugares, mas não necessariamente têm uma religião, mas acabam por sentir coisas bem diferentes quando estão nesses lugares, né? Não sei se poderíamos chamar de fé, porém, acho que em razão disso, em razão de sentir uma coisa diferenciada, principalmente nesses lugares onde, né, houveram muitas coisas, às vezes, por exemplo, coisas ruins, né, como a prisão, né, dos judeus, onde tinha bastante sofrimento. Então, assim, a presença de Deus, como que se relaciona com esse sentir? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas eu entendi o que você falou. O relacionamento todo. Eu entendi. Eu acho, pessoal, que assim, existem aquelas realidades que nós vemos, né? E existem realidades que nós não vemos. Então, a gente vê a atmosfera, que é uma coisa que está diante dos nossos olhos. A gente vê as nuvens, a gente vê aquilo que a nossa vista alcança, né? Mas já existem cientistas falando sobre etnosfera. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, me chamou muita atenção. Que seria uma atmosfera onde estão as ideias, onde estão os pensamentos, as intenções, as aspirações. É como se fosse uma camada onde essas realidades espirituais, transcendentais, também estivessem circulando em volta do planeta. Não só nuvens, não só realidades físicas, mas realidades metafísicas, né? Como os gregos falavam. O prefixo meta significa alguma coisa além da física. Então, se Deus é imanente, Ele está em todas as coisas e é transcendente,
ele está acima de tudo, é muito compreensível que você perceba Deus em algum lugar, às vezes debaixo de uma árvore, olhando uma paisagem. Tudo nos remete a Deus, tudo nos remete ao Criador. Inclusive, a referência a Deus que eu acho muito linda nas religiões monoteístas, né, na fé Bahá'í isso aparece. Ela descreve Deus como o mais manifesto dos manifestos, porque ele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo o mais oculto dos ocultos, porque você não consegue capturar ele em um lugar. Ele não vai dizer para você essa árvore ou essa paisagem ou esse pôr do sol é uma cortesia do Criador. Ele permanece sutil, oculto, mas ele está manifesto em todos os lugares. Então, nas invocações a Deus, às vezes aparece essa referência. Ele é o mais manifesto dos manifestos e o mais oculto dos ocultos. Essa é outra qualidade de Deus. Então, que a gente perceba a presença dele em algum lugar, me parece muito compreensível, porque nós estamos envoltos não só pela atmosfera, mas por essa etnosfera e outras realidades que nós não percebemos com os olhos físicos. Tem uma pergunta aqui no chat que fala assim: por que a unidade não pode ser o cosmo? Henri, antes da resposta, só também depois tem um outro estudante, o Jaed, que levantou a mão para fazer uma pergunta, talvez aí já com o microfone liberado também. Então, depois desta resposta, por favor, a gente considera aí a solicitação da pergunta do Jaed. A pergunta, então, de novo, Nader, por favor. Só um minuto. Por que o cosmos não é a unidade? Isso. Na verdade, o cosmos é o conjunto de tudo, né? É o conjunto. Então, quando alguém perguntou por que o universo é perfeito, o conjunto da obra é perfeito, né? Você já deve ter observado um relógio suíço. São os relógios mais bem fabricados. Tem uma marca chamada Philippe Patek, não sei se já ouviram falar, que é considerada uma joia dentre os relógios suíços. Se você pegar uma peça daquele relógio, pode parecer imperfeita, né? Porque é uma engrenagem. Na verdade, um mancal, às vezes é um parafuso. Então, se nós aqui, esse grupo, olhasse para aquele elemento individualmente considerado, talvez você dissesse, puxa, mas isso é uma coisa imperfeita, né? Um parafuso, uma porca, é uma roldana. Mas quando esses parafusos, essas porcas, essas roldanas, esses bancais se combinam e você tem o relógio Philippe Patek, você vê uma perfeição, uma criação. Então, a minha tese, o meu argumento é: o universo ele é perfeito enquanto sistema, não enquanto parte individualizada. Então, aproveitando essa última parte, se o Jed puder fazer sua intervenção, a gente agradece. Consegue me escutar? Sim. Perfeito. A dúvida foi referente à observação em relação a eu tenho cosmos, logo se eu tenho cosmos que eu consigo provar que existe, porque eu consigo vê-lo, consigo eventualmente tocá-lo, eu tenho um criador. Essa foi a afirmação. E aí, exato. E aí, toda criação pressupõe um criador. Foi essa a relação. E aí a minha pergunta foi, tá bom, se eu tenho um criador, quem criou o criador? E quem criou o criador do criador e quem criou o criador do criador do criador? E aí o seu argumento foi de existe a unidade. A unidade... Quando você retrocede nesse processo, você chega na unidade. Perfeito. E aí a minha dúvida é que essa última relação, por que a unidade não é o cosmos em si? Porque eu preciso ter um criador do cosmos, ao invés do cosmos em si ser a unidade, e essa grande unidade se dividir em tudo que a gente conhece. Eu não preciso de um criador para o cosmos, se o cosmos em si for a unidade. Muito boa pergunta, Jaed, né? Isso, correto. Muito boa pergunta. E eu vou te responder da seguinte forma: você precisa de um criador porque o cosmos ele não manifesta inteligência. Quando a gente estuda, eu estudei engenharia e física, né? Eu fiz as duas faculdades. Quando você estuda os fenômenos físicos e você vê as leis que regem o universo, por exemplo, o Sol.
o Sol ele está num movimento perpétuo dentro do sistema solar, movimento esse que é seguido pelos planetas que giram ao seu redor. E ele gira, ele faz outros movimentos, né? Todos os astros que você vai encontrar no universo, eles estão sujeitos a leis estelares, vamos chamar assim, ao macrocosmos, a leis que regem o macrocosmos. Mas aí a pergunta que surge, eu lembro dessas discussões lá na física, né, na nossa faculdade, mas quem que estabeleceu as leis que estão regendo esses astros? O próprio cosmos não criou essas leis, ele está submetido a essas leis. E aí vem a necessidade do princípio primeiro, originador de Aristóteles, né? Que existe um ser, uma entidade que é originadora dessas leis, que submete o cosmos a uma ordem, a uma harmonia, e a um processo que é um processo ordenado, né? Que aí vem a noção de cosmos. O próprio cosmos ele não tem essa inteligência de onde emana a lei a qual ele está submetido. Não sei se ficou claro. Sim, mas, por exemplo, a sua observação foi em relação ao cosmos, mas você citou pequenas unidades do cosmos, planetas, etc. e tal. Seria a mesma coisa que eu mencionasse que o ser humano tem inteligência, ou não afirmasse que o ser humano tem inteligência ou não, analisando simplesmente um neurônio ou 2 neurônios. Se eu analisar o pedaço pequenininho, o neurônio em si, a célula em si, ela não tem inteligência. Mas quando eu faço o conjunto dessas células, eu tenho inteligência do ser humano. Da mesma forma que a gente acha que o cosmos não tem uma certa inteligência, mas talvez ele tenha, só que nós não temos a capacidade de avaliar isso. A gente não sabe como é que funciona o todo, a gente não tem uma noção de como esse todo funciona e se interrelaciona. É muito além da nossa inteligência. A nossa inteligência é limitada, talvez a do cosmos não seja. Perfeito, Jorge. Gostei muito da tua ponderação e, assim, eu também, como disse, não estou numa posição aqui de dar resposta a todas as perguntas, mas te digo o seguinte, os neurônios não têm a inteligência. Na verdade, a máquina humana é um hardware. O que dá inteligência para o homem é um software. E o software é o espírito humano, não são os neurônios. Tanto é que uma pessoa morta, ela tem os neurônios, só que aqueles neurônios já não estão mais em movimento. Então, é quando o espírito está presente, a alma está presente dentro desse corpo, é que esse corpo ele entra em movimento e ele tem essa inteligência, ele tem essa manifestação da compreensão, da imaginação e do raciocínio, né? As religiões monoteístas, não sou eu que digo isso, as religiões monoteístas sustentam o seguinte, que o corpo humano é a obra de Deus, mas é uma combinação de elementos. O que, na verdade, torna ele a imagem e semelhança não é o corpo, porque Deus não tem corpo, né? O que nos torna a imagem e semelhança de Deus é o espírito humano, é a alma humana. E é nessa alma, é nesse espírito que está a inteligência. Então, o cosmos, só fazendo uma analogia agora, um paralelo, usando a sua metáfora, o cosmos é um grande corpo, é como se fosse o corpo humano. A inteligência do cosmos, a sua alma, seu espírito, é Deus. Bom, muito obrigado pelas intervenções, perguntas, respostas, pela presença de todos, né? Estamos muito felizes pela companhia e parceria da USCS. Eu gostaria de aproveitar esse momento final para já convidá-los ao próximo encontro, que será dia 5 de maio, uma quarta-feira, e o tema é também muito atual, falando um tema junto à pandemia, né, sobre cura. Então, a questão de cura, se ela é uma questão científica ou de fé. Então, aguardamos a presença de vocês, dia 5 de maio, se puderem já anotarem na sua agenda, e agradeço, através do Ricardo, também a nossa participação. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, professor Ricardo, fico à disposição, vocês têm meu e-mail, se quiserem continuar com essas conversas, estarei muito feliz em poder continuar aprendendo com vocês. Obrigado, Henry. Obrigado, Nader. Obrigado a todos que permaneceram aí, participaram com a gente até agora. Então, pessoal, qualquer outras dúvidas, me comunique também por
por e-mail, a gente vai estar mandando para vocês aí as ACCs automaticamente, podem ficar tranquilos, e eu fico aqui à disposição para tirar outras dúvidas de vocês sobre o ciclo de palestras e diálogos, tá bom? Uma boa noite a todos, então, obrigado, foi excelente. Essas contribuições, além, né, elas nos evoluem bastante, além do pensamento científico, filosófico, espiritual, nos complementa, é isso que nos completa. Obrigado, gente, obrigado mesmo pela participação. Obrigado. Tchau.